Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast das vendas online. Hoje, da maneira mais tradicional possível, assim como o primeiro episódio, presencialmente, bonitão, eu aqui na sua frente, conversando com você. Exatamente. Finalmente, né? Meu nome é Pedro Henrique Souza, estou aqui com o Nicolas Sasso. E aí, Nick, tudo certo? Tudo certo. Na felicidade que meu filho querido está aqui. Muito mais fácil, né? A gente agiliza tudo mais fácil até pra gravar. E é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoridade e sobre audiência. Coisas que, para quem tá um pouquinho mais integrado no marketing digital, pode parecer uma coisa um pouquinho distinta uma da outra, mas na verdade tem chegado muita pergunta pra gente, né, Nick? Sobre esses dois assuntos, e às vezes as pessoas até confundem, né? E de fato, se você for parar pra ver, é uma coisa que pode gerar uma certa confusão, assim, enfim, a gente vai decorrer a respeito desse assunto ao longo desse podcast. Então, recados iniciais padrões, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de avaliar, deixar um like, comentar, se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, esquece de avaliar a gente também, comentário, enfim, qualquer tipo de avaliação possível, a gente sempre fica muito grato. E não se esqueçam de continuar mandando dúvidas pra gente, tanto no Instagram, como em qualquer lugar que dê pra escrever alguma coisa. A gente fica sempre muito grato. Algum recado a mais? Não, só que eu gostei do seu óculos, velho. Agora eu tô Você viu? Eu troquei faz tempo já, na verdade, né? Vai fazer quase um ano. Mas beleza. Mas faz quase um ano que eu não te vejo presencialmente. Faz sentido. Tá bom. Show, só esse recado aí mesmo. Então, beleza. Se você tá vendo aí por qualquer plataforma de áudio, corra pro YouTube pra ver esse óculos aqui que tá bacana, velho. Vamos lá, né? Primeira perguntinha, cara. Queria começar falando um pouquinho sobre autoridade, né? Pra gente entender, num panorama um pouquinho geral. Pra você, qual que é a importância de você ter autoridade dentro do marketing digital, né? Porque a gente fala de você ter autoridade, de você ser autoridade em algum nicho e tudo mais, mas qual que de fato é a importância disso? O que isso influencia na hora de você vender, enfim, fazer suas campanhas de um modo geral? Cara, é muito mais fácil você vender quando você é autoridade. Esse é um primeiro ponto. É claro que a gente pode discorrer do porquê é mais fácil de vender quando você é autoridade. Você passa mais confiança, você já tem mais prova social, você não precisa se esforçar tanto para vender. Eu costumo dar um exemplo que é mais ou menos assim. Imagina que o William Bonner vai fazer um curso de comunicação. Cara, você não precisa de uma carta de vendas cheia de estratégias e gatilhos e uma carta de vendas toda longa. Cara, é o William Bonner falando a respeito de comunicação. Uma das maiores referências de comunicação do Brasil para qualquer idade. Não importa se você tem 15 anos, 25 anos, 50 anos, 80 anos, você vê ele como referência, como autoridade nesse assunto. Então, imagina se a gente fosse lançar o William Bonner. Se a gente faz uma carta de vendas toda gigantesca, com uma oferta toda absurda, um pacote de bônus super incrível, ia parecer até esquisito. Sim. Porque é tanta autoridade que você não precisa enfeitar tanto para vender. Passa confiança naturalmente, né? Isso aí. Então essa é a diferença da autoridade. E quando você tem zero autoridade, aí sim você precisa ficar usando outras estratégias para compensar isso. E, cara, é impossível vender sem autoridade? Não, lógico que não. Mas é mais fácil vender com autoridade. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? É possível a gente vender alguma coisa sem autoridade? E se sim, quais são essas formas? Ou não? De alguma forma você precisa passar autoridade para as pessoas? Enfim, como é que funciona isso? Então, sim, é possível vender quando você não é autoridade. Como eu falei, só é um pouco mais difícil. Você tem que usar uma argumentação mais forte, precisa ser mais persuasivo. Você vai bater muito mais nas dores da pessoa e naquilo que ela precisa de transformação do que naquele negócio assim, porra, eu sei do que eu tô falando e tudo mais. Porque quando você é autoridade, você pode jogar o peso nas suas costas. Você pode falar, a responsa é minha, eu consigo fazer isso, eu já fiz isso tantas e tantas vezes. Ou senão você tem uma legião de pessoas que te segue e você já fez aquilo várias vezes, as pessoas te conhecem por isso, então você não precisa ficar reforçando tanto isso. Quando você não é autoridade, muitas vezes você precisa ficar reforçando isso porque as pessoas não vão saber. Então, por exemplo, aí tem uma outra questão, né? Às vezes você é autoridade, mas a internet não te reconhece como autoridade. Uhum. Então você pode ser o melhor cirurgião plástico da sua cidade. Sua cidade te conhece, as pessoas que vão lá sabem que você é muito bom, mas na hora que você vai para o universo online, você não é ninguém. Sim. Então você é autoridade naquilo, você é referência, mas no universo online você não é. E quando você é referência numa coisa, mas no universo online você não é como se você não fosse. Uhum. Porque você precisa construir a sua autoridade do zero. E para essa pessoa que, por exemplo, ela é uma autoridade, igual esse exemplo que você deu, por exemplo, a pessoa ela é uma cirurgia plástica, ela tem uma certa autoridade já dentro da cidade dela. Quando ela vai para a internet, ela não tem necessariamente autoridade nenhuma para as pessoas que não conhecem ela.
Para esse tipo de pessoa que já tem um certo tipo de autoridade em algum lugar, por exemplo, nesse caso que a gente está colocando o estado físico, né? É mais fácil para ela passar autoridade quando ela vai para a internet comparado com uma pessoa que não tem autoridade em lugar nenhum? Ou não? Quando vai para a internet as duas começam zeradas e ninguém tem autoridade e vai construindo do zero, assim? Só é mais fácil por 2 fatores principais. Primeiro, porque a pessoa que já é autoridade no universo offline, digamos assim, ela é autoridade por um motivo, porque ela já faz muito aquilo do que ela se comprometeu a fazer. A pessoa que não é autoridade, muitas vezes ela não faz aquilo. Então vamos falar, tipo, um advogado que acabou de se formar e um cara que já é autoridade no mundo offline porque já faz muito aquilo. Quando vai para a internet, os dois poderiam estar no mesmo patamar. Mas só que você não concorda que o cara que já advoga há muito tempo e tudo mais, ele já não tem mais habilidade naquilo? Sim. E fica muito mais fácil para ele se portar na internet ali? Mas o principal não é isso. É a quantidade de pessoas que ele já impactou. Porque quando você não tem autoridade, como que você faz para acelerar a sua criação de autoridade? Liga para os seus clientes, para as pessoas que fizeram a cirurgia com você, que já compraram o seu produto, que já estudaram na sua escola, que você já ajudou elas de alguma forma. Você pode pedir depoimento, você pode pedir indicação, você pode pedir que as pessoas falem de você, escrevam alguma coisa, mandem um antes e depois, falem como estão a vida dela agora. Uma prova social mais forte. Perfeito. Então é mais fácil para você captar prova social quando você já é autoridade offline. E tipo, você acha que a autoridade, ela de alguma forma, ela é mais uma... Tipo, é mais uma percepção das pessoas sobre você do que necessariamente o seu conhecimento sobre alguma coisa? Ou não necessariamente? Tipo, ou é uma percepção das pessoas, ou você tem autoridade, ou algumas coisas... Não. A autoridade é só percepção das pessoas. É só percepção das pessoas. E nada mais além disso. É claro que você, como uma pessoa íntegra, honesta e tudo mais, você vai criar a percepção das pessoas baseado em coisas reais que você faz. Então, por que eu falo que no meu Instagram tá lá mais de 80 mil alunos? Porque isso é uma das coisas que de fato é verdade e que me passa autoridade. Sim. Quando eu falo que eu já vendi mais de 10 milhões de reais através da internet, isso é uma coisa que é verdade e me passa autoridade. Então tudo isso vai passando. Na hora que você entra numa página minha e vê depoimentos dos meus alunos ou depoimentos de mentorado e tudo mais, é verdade e me passa autoridade. Mas como autoridade é só uma questão de percepção, uma pessoa ela pode fazer a mesma coisa que eu sem ter esse mesmo resultado. E criar essa mesma sensação de autoridade mesmo sem ter feito isso. E a gente que trabalha com a internet, a gente já viu muito isso acontecendo. A gente sabe casos de bastidores e tudo mais, que a gente sabe. Aquela pessoa lá não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não passou por essa jornada, não fez tudo isso que ele falou que fez, mas as pessoas veem ela como autoridade. Sim. Por que a pessoa, ela, de alguma forma, ela precisa se portar como autoridade? Por que ela precisa demonstrar autoridade para as pessoas no marketing digital? Nossa, que surpresa essa sua pergunta. Nem parece que você me fez ela antes pra falar pra você. Ai, caramba. Vamos lá. Eu tava conversando esses dias com um cara que vai contratar uma consultoria nossa, né? Inclusive é um programa que algumas pessoas nem sabem que a gente tem. Um programa de treinamento de equipes, um programa de consultoria de 3 meses de treinamento de equipes. Aí, pra quem ficar curioso como funciona, são reuniões semanais com o estrategista da empresa, que pode ser o dono ou não, e reuniões semanais também com a equipe, onde a gente vai formando essas pessoas para desenvolver as habilidades de copy, tráfego pago, funil de conversão e algumas outras habilidades satélites aí. Esse acompanhamento custa R$20 mil por 3 meses e você consegue transformar a sua equipe, que ela pode estar um Fusquinha, você consegue transformar ela em uma Ferrari e acelerar seus resultados, beleza? Depois também, se alguém tiver interesse, se for um empresário, tiver interesse nesse tipo de acompanhamento, de treinamento, mandar uma mensagem pra gente. Mas eu tava conversando com esse cara que vai começar em janeiro, esse processo de acompanhamento da equipe dele, e ele falou, pô, Nicolas, eu sou o maior cara no Brasil, ele não quis dizer o maior, ele quis dizer o cara que tá mais avançado no Brasil, nesse determinado nicho, que é um nicho relativamente novo, que não tem tantas pessoas que manjam, mas as pessoas não me conhecem, não conhecem meu trabalho. E eu não sei se eu deveria focar nos bastidores da minha empresa, porque ele também tem um bastidor corrido lá, que ele tem que organizar tudo, ou se eu deveria me portar como autoridade. Porque nos bastidores eu sou muito necessário, porque eu entendo muito do meu negócio, mas eu tô na dúvida do que eu faço. Sim. Falei, cara, se você é muito importante nos bastidores da sua empresa, corre lá para os bastidores da sua empresa, faz tudo o que tem que ser feito, mas não deixa de se posicionar como autoridade no mercado. Por quê? Ele é provavelmente o melhor, o cara que está mais avançado nesse determinado segmento, nesse determinado nicho. Sim. Mas, como ele não está se posicionando da forma correta, pode aparecer uma pessoa
que tá se fosse uma corrida, digamos assim, o cara tá em segundo, terceiro, quinto, décimo, 20º, o cara pode ter acabado de conhecer a respeito desse assunto, teve uns primeiros resultados, mas se o cara começar a se posicionar antes dele, e a questão de autoridade é uma percepção das pessoas, e não o que é de fato a realidade, as pessoas vão ter a percepção que ele é a maior autoridade, que ele é o pioneiro. Sim. Cara, então eu falei, então você não pode dar essa brecha. Mesmo que você falar, Nicolas, não, eu não quero lançar nenhum produto agora nem nada. Cara, não vacila, se posiciona como autoridade mesmo se você não quiser lançar nada. Então essa era a linha do que a gente estava conversando. Outra coisa que eu pontuei para ele é que existem pessoas hoje em dia que elas trocam de montanha que elas estão pisando. Então a montanha, quando a gente fala de montanha, é de posicionamento, né? Então eu estou na montanha do marketing digital falando a respeito de funil de vendas, funil de conversão. E claro que tem algumas outras coisas satélite que eu converso aí dentro desse universo. O Érico Rocha está na montanha de marketing digital, mas só que falando a respeito de lançamentos. Aí vai ter o Pedro Sobral, que está na montanha de marketing digital, mas só que mais específico, de tráfego e tudo mais. E cada um vai estar aí na sua montanha, e não tem só uma pessoa na montanha, então você está brigando ali pelo posicionamento. Mas a questão é que você precisa enfincar a bandeira na sua campanha. Se não, pode vir uma pessoa, como eu falei, que acabou de começar, ou pode vir uma pessoa que estava numa outra montanha e querendo invadir a sua montanha, porque ele já vem com uma massa de pessoas. Sim. Tem um exemplo agora, eu não vou citar nomes, porque não vem ao caso, mas tem um cara que ele falava muito a respeito de... Bom, não vou citar nomes, mas só que eu acho que a galera vai saber quem é. Ele falava de... Não, nossa, voltou. Voltou. Ele falava de drop. No modelo mais tradicional, China e tudo mais, e ele falava muito de drop, ele era super referência em drop. E de repente ele resolveu parar de falar de drop. Não sei se o negócio não virou mais pra ele, ou se ele não estava mais satisfeito com o negócio, se ele não sente alguém falando daquilo, enfim, ele parou de falar disso. E ele começou a falar agora de criptomoedas e NFT. Mas ele já vinha com uns 200 mil seguidores e uma base engajada que falava, de certa forma, de ganhar dinheiro, de alguma forma, ganhar dinheiro online. E ele começou a falar de criptomoedas e NFT, começou a ganhar dinheiro com isso, começou a mostrar, ele virou autoridade em criptomoedas e NFT, e ele era autoridade de drop. Aí, se tem um cara lá que é super antenado de NFT, agora que tá lá, mas só que não se posiciona muito bem e tudo mais, ele vem e atropela o cara, e ele acabou de chegar, mas ele chega com uma fanbase, digamos assim, mais forte. Então, a minha recomendação é a seguinte, se você quer se posicionar em alguma coisa, quer ser autoridade, já corre para fazer isso agora. Você deu um exemplo de um cara que ele basicamente mudou de nicho, né? Como autoridade. É em qualquer nicho que você consegue fazer isso, e aliás, assim, é uma coisa que você consegue fazer isso facilmente. Você, por exemplo, é teoricamente uma certa autoridade dentro de um nicho, e aí você quer, por algum motivo, mudar de nicho, ou então começar a falar de outra coisa. Você consegue transferir essa sua autoridade? Existem coisas específicas ou não? Enfim, dá pra fazer isso? Dá pra fazer, mas assim, geralmente é ruim você fazer isso. Porque quando você está falando a respeito de posicionamento, autoridade e tudo mais, você tem que ocupar um espaço mental na cabeça da pessoa. Sim. Então, a gente está sempre procurando fazer um checkzinho na nossa cabeça em relação a determinados assuntos. Uhum. Por exemplo, futebol. A gente está sempre discutindo quem é o melhor. Em toda roda que você vai, estão discutindo quem é o melhor. O Pelé. Não, Pelé não. Pelé é de outra época, é o Messi, é não sei o quê. Ninguém pode falar o seguinte, o melhor é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Não pode, porque a prateleira ela tem que estar ocupada por uma pessoa na sua cabeça. Sim. Na hora que você lembra da sua época de escola, você vai pensar em um professor que foi aquele que mais te impactou. Uhum. Na hora que você está falando a respeito de copywriting, você vai pensar em uma pessoa que é referência para você. É claro que você vai lembrar das outras e tudo mais, mas só que uma vem à sua mente primeiro. Então, quando você fica mudando de prateleira, mudando o seu posicionamento naquilo que você é autoridade, você abre espaço para as pessoas não te colocarem nem no outro. Então, usando de novo o exemplo do Érico, ele fala a respeito de lançamento. Se ele começar de repente a falar a respeito de tráfego pago, as pessoas não vão saber do que na verdade no final das contas ele é autoridade. Então você precisa ocupar uma prateleira na cabeça das pessoas. Se ele começar a falar de tráfego pago, pode ter certeza que ele vai levar uma massa, algumas pessoas vão respeitar ele por isso, mas de quem que as pessoas vão falar que é o principal de tráfego pago? Por mais que ele seja maior e tudo mais. Vão falar que é o Sobral. Sim. Porque o Sobral só fala de tráfego pago. E essa especificidade no assunto, você acha que ela influencia bastante? Então, por exemplo, às vezes a gente fala, né, que não é um mundo ideal, mas, por exemplo, é muito legal quando você consegue subnichar tanto a ponto de, você ser a única pessoa, teoricamente, que fala aquilo, né?
o fato de você falar de uma coisa tão específica a ponto de ser só você que fala sobre aquilo, facilita também na sua autoridade ou meio que não tem muita Facilita coisa? demais, mas tem que lembrar que aquele tema que você vai falar tem que ter alguma relevância de mercado, né? O exemplo lá que eu dou, adestramento de grilo. Se só você falar a respeito de adestramento de grilo e só você também tiver interesse no assunto, não tem vantagem nenhuma, né? Então você tem que ter um equilíbrio. Balanço, né? Então quando a gente fala a respeito de marketing digital, e eu, no meu caso agora, nesse novo posicionamento, começo a falar a respeito de funil de conversão, eu sei que as outras coisas são importantes. Eu sei que eu também sou uma referência em copywriting, que uma das minhas grandes habilidades, e muita gente vem atrás de mim por causa de copywriting, mas só que copywriting é uma montanha que ela já é muito populada. Sim. E a montanha do funil de conversão eu também considero tão importante quanto, e ela está pouco populada. Então, estrategicamente, para mim, é melhor falar a respeito de funil de conversão e navegar mais sozinho. Mas é claro, né? O funil de conversão não pode ser o adestramento de grilo. Tem que ter gente interessada no assunto, tem que ser relevante, tem que ter espaço no mercado. Agora, velho, eu preciso de fato ser um expert, ter uma formação, ser um cara que tipo, é muito bom em alguma coisa. A gente já falou aqui, né, que você ser autoridade é uma questão de percepção, né? Mas beleza, você é bom em fazer as pessoas perceber que você é autoridade em alguma coisa. Tendo isso em mente, você precisa de fato ser super expert em alguma coisa, assim, ser o melhor naquilo de fato, ou não? O pouco conhecimento que você tem ele já pode ser autoridade para poucas pessoas, alguma coisa nesse sentido. Enfim, você precisa ser muito bom em alguma coisa para ser autoridade ou não? Qualquer tipo de conhecimento já te torna autoridade para um nível de pessoas. Vamos tirar um pouco o lance da percepção, porque como eu falei, qualquer pessoa pode gerar percepção de autoridade, ela pode mentir para isso e gerar percepção. Tudo bem que quando a pessoa mente, ela não vai conseguir levar aquilo por muito tempo. Até porque uma das principais fontes de geração de autoridade são os resultados que você gerou na vida de outras pessoas. E essas pessoas falando a respeito de você é o que vai causar o maior impacto. Então essa pessoa que está mentindo, ela não vai ter uma parte que é muito fundamental. Mas beleza, vamos partir do pressuposto que está todo mundo honesto, ninguém tá fazendo nenhuma sacanagem aí. Você não precisa ser o melhor naquilo. O que você precisa é ter gerado resultados o suficiente em algumas pessoas para levar as pessoas pelo menos para um próximo nível. Porque algumas pessoas elas sentem medo de se expor como autoridade de determinado assunto porque a régua delas está muito alta. Porque pensa o seguinte, eu estudo a respeito de copy. Cara, eu estudo com os caras mais picas do mundo sobre copy. Então a minha régua fica lá em cima. Então, se eu tivesse essa vergonha, eu ia ficar pensando, caramba, mas só que eu vou falar um negócio de copy, mas o copywriter tal, se ele ver meu conteúdo, ele vai falar, nossa, que besteira e tudo mais. Aí você fica com esse medo. Quando na verdade, você não tem que olhar para as pessoas que estão acima de você ou os seus pares, as pessoas que estão do seu lado naquele nível de habilidade. Você tem que olhar para as pessoas que vão receber aquele conteúdo e vão ter sua vida impactada por aquilo. Que são, no final das contas, eles que vão te pagar, eles que vão comprar de você. Então, para eles, às vezes o pouco que você sabe, que às vezes você pode considerar pouco, às vezes de fato é pouco, porque você está no começo da sua jornada, todo mundo começa de algum lugar, o pouco que você sabe já vai ajudar essas pessoas. O que você tem que entender é o seguinte, o que eu estou falando aqui pode de fato levar uma pessoa que está lá no começo, tirar ela do ponto A e levar para o ponto B? Se sim, cara, mete bronca, começa aí a sua jornada e só não fazer uma promessa tão agressiva, coisa que você não pode cumprir baseado naquele nível de habilidade que você tem. Agora, de forma prática, assim, né, tipo, pro cara que tá ouvindo a gente falar sobre autoridade, sobre ser uma autoridade, o que o cara ele precisa de fato fazer na prática para ele se tornar uma autoridade? O que torna ele? Qual tipo de comportamento que ele tem diante das redes sociais, enfim, que torna ele uma autoridade? Perfeito. Quando a pessoa é uma autoridade em determinado assunto, primeiro, questão da prova social que ela precisa ter. E essa prova social ela vem com algumas coisas. Algumas coisas são mais perfumaria, mais servem, outras são provas sociais mais importantes. A mais importante são depoimentos reais dos seus alunos, pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Quando eu falo aluno, pode ser cliente, pessoa que recebeu seu serviço de alguma forma. Isso é o mais importante. Outra coisa é você mostrar para a pessoa, na hora que ela bater dentro do seu perfil, das suas redes sociais, que você não é um cara que acabou de cair de paraquedas naquele tema. Então, experiência conta e conta muito. Mas experiência, ela também é uma questão de percepção, mas... por exemplo, uma pessoa ela tem 50 mil seguidores contra uma pessoa que tem 1000 seguidores. Quem que vai passar mais uma sensação de ser autoridade? A pessoa com 50 mil seguidores. Mas aquela pessoa com 1000 seguidores são praticamente todos clientes e fãs da marca dela, do que ela presta e tudo mais. Aqueles de 50 mil são seguidores comprados. Cara, no final das contas, a gente aqui sabe, né, que para venda direta o melhor são os 1000 seguidores. Mas a pessoa que vai passar uma percepção de autoridade é aquela que tem mais seguidores. Então você precisa ter um equilíbrio nisso. As suas redes sociais, então, elas precisam estar
volumosas para brilhar o olho da galera que vai bater a cara lá. Mas aí agora a gente vai pro... Então a gente falando de duas coisas, né? Prova social real, a prova social de uma rede social volumosa. Assim, ó, que mostra profissionalismo e tudo mais. E aí, isso tem vários aspectos. Mas o principal para a criação de autoridade é criação de conteúdo. É tempo de tela. Então, as pessoas veem como autoridade aquela pessoa que se expõe para ensinar as outras pessoas, que ela coloca a cara a tapa para receber crítica e elogio a respeito daquele determinado assunto. Então, conforme você precisa aprender a respeito de determinado assunto, sobre uma dieta específica. Ou, no meu caso, eu estou estudando agora a respeito de NFT, de criptomoedas. Então, primeiro eu vou lá e pesquiso na internet, no geral. Sim. E encontro ali 1, 2, 3 pessoas que têm um tipo de comunicação que encaixa com aquela que eu gosto de escutar, com aquela que eu gosto de estudar. Começo a seguir aquelas pessoas. Assisti o primeiro vídeo daquela pessoa, ainda estou num formato assim, estou escutando de forma muito passiva e tudo mais. O segundo vídeo que eu assisto daquela pessoa, já estou prestando mais um pouco de atenção. O terceiro vídeo, alguma dica valiosa que aquela pessoa deu, que de fato impactou a minha vida, cara, já era. Eu já estou vendo ela como autoridade. Aí na minha cabeça, como o meu cérebro ele precisa ocupar aquelas posições, na hora que me vier quem é a autoridade de NFT para você, é o Soneca. Que no caso é o cara que eu e meus amigos a gente acompanha. Falando a respeito de NFT e criptogames. Ele é o melhor do Brasil? Não sei. É o melhor do mundo? Provavelmente não. É o cara que mais manja? Também não sei. Mas foi o cara que apareceu pra você, né? Mas na minha cabeça, sim, só vem ele. Sim. E, tipo, você acha que o maior erro das pessoas quando elas tentam se posicionar como autoridade, de fato é tipo o posicionamento, o comportamento delas? Porque assim, né, a gente vê, aí trazendo até a galera aquela parada do comportamento mais amador, né? A gente vê, cara, tipo, os caras eles fazendo, por exemplo, perfis de marketing digital e aquela coisa toda, e assim, você olha o perfil, você bate o olho no perfil, você sabe que, velho, não passa autoridade nenhuma aquilo, não... Enfim, não diz nada sobre de fato que o cara, ele eventualmente tem a intenção de passar, né? Você acha que o maior erro das pessoas ao tentar ser autoridade em alguma coisa é o comportamento delas na internet, ou tem alguma outra coisa que você considera... tipo, ser um erro muito grave, assim, na hora de passar autoridade para as pessoas que consomem seu conteúdo, alguma coisa nesse sentido? Cara, quando você passa a ideia de que você está forçando a barra, é horrível, é a pior coisa que tem, cara. Então, putz, e hoje em dia no marketing digital, por causa de um monte de guru que foi aí, falou, cara, entra no marketing digital, aprende a vender o próprio curso e coloca lá no seu Instagram que você fatura não sei quanto. Meu, essa baboseira aí que a gente já conversou em outros podcasts. Fica esquisito, as pessoas, elas olham pra isso e falam, nossa, que bobeira. Já é um meme pronto, né, pra cara, galera, tipo, pra todo mundo, né? Virou aquele negócio lá que os caras começaram a fazer, meus alunos da Hotmart, arrasta pra cima, o cara passando com helicóptero ali, então tipo, começou a virar isso. Então virou muito mais do mesmo e tudo mais. Então nem vamos falar a respeito disso aqui em específico, vamos pensar uma pessoa que acabou de começar no digital, ela tem lá a carreira dela, ela é uma coach de emagrecimento, mas ela acabou de começar. Ela ainda assim pode cometer esses mesmos erros. Que às vezes se posicionar de uma forma muito amadora, que não passa o profissionalismo que ela gostaria de passar. Então a gente vê muito isso, as pessoas começando no digital, aí pede pro primo de 13 anos criar as artes ali, aí o primo cria umas artes horríveis, os conteúdos são fraquíssimos, o Instagram da pessoa é horrível, as postagens são horríveis, a pessoa não investe no principal aparelho para ela tocar o negócio digital dela, que é o celular dela, onde ela vai gravar os stories, onde ela vai gravar os conteúdos. A pessoa não investe, sei lá, qualquer coisa, mas não compra um celular bom. Gente, compra aí um iPhone 10 pra cima, você já vai estar com... Um iPhone 8 já tá bom, velho. E, cara, se você trabalha com... Presta atenção nisso. Se você trabalha com Instagram, e se você posta muito conteúdo nos stories, é iPhone que você vai comprar. Esquece, não tem essa, não. Sim. Porque eu tenho lance lá. Pedrão, você manja mais. Qual que é o lance aí? Por que não... É que o Instagram, na verdade, ele foi desenvolvido primeiro para iOS, né? Tipo, era um aplicativo exclusivamente iOS. E depois que ele foi passar para o Android só, e basicamente o Android ele não usa a câmera nativa. O Instagram, na verdade, não usa a câmera nativa do Android. Então, a câmera que você abre no Android, ele é uma... No Instagram pelo Android, ele é uma câmera emulada, vamos dizer assim. Não é a verdadeira câmera. Né? A galera pega o Android topo de linha lá, aí você olha e, meu... A câmera é uma bosta. Eu vi esses dias um grande player aí do marketing digital, que... Muito amigo meu aí, ele sempre
puta, meu, o cara é foda, tem dinheiro e tudo mais, sempre investe nos melhores equipamentos, mas eu olhava os stories dele e falava, meu, que bosta, velho, tá horrível isso aí. Aí ele postou esses dias, ó, galera, comprei aqui um iPhone e ele não gosta da Apple, sabe aqueles caras que preferem tudo Android e tudo mais. E ele falou, ó, fui obrigado a comprar só por causa dos stories. Eu falei, finalmente. E eu vi muita review, porque eu também sou uma pessoa que tento ficar largando a Apple, porque eu gosto da liberdade do Android, mas... para algumas coisas, isso em específico, a Samsung até tentou, se não me engano, a partir do S10 lá ter uma integração que, assim, melhora um pouquinho a qualidade, mas definitivamente não é a mesma coisa. Se você quiser gravar story, é definitivamente... Em que momento que virou um podcast de tecnologia? Não sei. Agora, Nick, o cara que ele já tem uma certa autoridade, ele passa uma autoridade para um certo grupo de pessoas. E de alguma forma aquele grupo de pessoas ele vai evoluindo também, vai, enfim, aprendendo as coisas com você, de alguma coisa, enfim, vai sofrendo uma evolução, né? Você acha que o nível de competência da pessoa que ela se coloca como autoridade, ela deve aumentar gradativamente conforme a jornada dela, ou não necessariamente? A pessoa, tipo, ela pode sempre ficar estagnada, eventualmente falar com o mesmo grupo de pessoas no sentido de conhecimento, né? Coloca isso que a gente já falou, de ter um conhecimento um pouquinho mais abaixo que você consegue transformar, enfim. É uma coisa que a pessoa ela pode escolher, eventualmente, estar estagnada na competência dela para se passar como autoridade, ou ela, obrigatoriamente, ela precisa evoluir junto com o processo para ela se tornar cada vez mais uma autoridade maior, enfim. Cara, ela vai precisar evoluir por 2 motivos. Primeiro, porque o público dela vai evoluir. Então, conforme você vai entregando conteúdo, muitas pessoas vão comprando seus produtos e tudo mais, essas pessoas vão querendo mais. Sim. Então, eu ensinei funil de conversão para uma pessoa, agora ela vai querer o próximo passo, ela vai querer escalar. Agora ela quer estratégias mais avançadas. Porque ela aplicou aquelas, deu resultado, ela precisa de estratégias mais avançadas. Aí ela vai procurar, e aí? Vai bater na minha porta, Nicolas, preciso de estratégias mais avançadas de funil de conversão, você tem? Aí eu viro e falo, não, eu tô estagnado, não tenho. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar outra pessoa. Então você precisa ir evoluindo conforme as demandas do seu público. Mas o que é interessante é que essas demandas que são mais avançadas, elas também são mais caras. Então é lucrativo para você continuar evoluindo, tá? Isso serve para qualquer negócio. Outra coisa, o mercado no geral, independente do nicho que você atua, o mercado vai evoluindo no geral. Então se você ficar parado, se você não procurar evoluir, uma hora o seu conhecimento vai ficar obsoleto e você não vai mais prestar para o mercado. E vai ter pessoas que vão estar lá estudando e evoluindo. Então, quem não estuda, quem não se atualiza a respeito do mercado, do seu nicho, qualquer nicho, vai acabar ficando para trás. Então é obrigatório a pessoa ir evoluindo a habilidade dela. Agora, Nick, entrando no ponto que a gente queria trazer para cá, né? Que é o lance da audiência juntamente com a autoridade. Você ter uma audiência grande significa ser autoridade em alguma coisa? Ou não necessariamente? As pessoas elas costumam confundir muito audiência com autoridade, né? Então algumas pessoas querem trabalhar em coprodução comigo e me mandam mensagem no direct falando, Nicolas, vamos fazer uma coprodução, meu produto é top e eu sou muito autoridade naquele nicho. Aí eu vou ver, a pessoa não é autoridade, ela só tem muita audiência. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas são boas, tá? Então você só não pode confundir. Então, um BBB, ele sai do BBB com muita audiência. Mas o BBB padrão, tá? Que é aquele ex-Big Brother. Não o cara que entrou lá como ele já era empresário e passou enfim. Ele não sai com autoridade. Hoje, se um ex-BBB com um engajamento muito top chega pra mim e fala assim, Nicolas, eu quero que você me lança. Eu falo, cara, mas você não é autoridade. A gente vai lançar o quê? Vai trabalhar com que produto e tudo mais. E esse é um exemplo real, tá? Porque recentemente aconteceu isso e a minha questão foi, você tem muita audiência e o reality show, eu falei o reality show correto, tá? E, enfim, as pessoas acabam confundindo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ter audiência acelera o seu processo de construção de autoridade. Porque você tem mais pessoas passando pelo seu processo de vendas, digamos assim. Sim. Se você já é autoridade de fato, né, e você tem audiência, ou vamos pegar um exemplo aqui. Eu namorei uma famosa e muitas pessoas passaram a me seguir.
Então até então eu tenho audiência, mas eu não tenho autoridade nenhuma. O que eu faço ali nesse momento, já que eu tenho audiência, mas não tenho autoridade? Eu começo a falar com as pessoas de determinado assunto e mostrar o meu progresso naquele assunto. Ou, se eu já tenho resultados daquilo, eu começo a mostrar aqueles resultados. Sabe uma pessoa que fez isso muito bem? Que eu acho que ela também... A Maíra Card. Cara, ela se posicionou como autoridade no nicho de emagrecimento, mas só que numa pegada de coach mesmo. E, cara, ela foi. Então ela era uma pessoa que só tinha audiência, mas ela passou um tempo, e não foi do dia para a noite, ela passou um tempo se posicionando para aquilo, conseguiu pegar muitas pessoas para mostrar o resultado dela. Então trabalhou com vários famosos, gerou resultado, e depois de um tempo ela estava sendo vista como autoridade daquele tema, e até esqueceram. Eu nem lembro se ela é ex-BBB ou se é mesmo. Não sei se posso estar falando merda, mas eu acho que o Rodrigo Hilbert também foi mais ou menos nessa pegada, né? Ele foi no BBB, não foi? Não. Acho que não. Não. Fazenda, não lembro, não sei. Nenhum dos dois. Mas foi legal o Rodrigo Hilbert também, porque ele só era um bonitão, modelo, bonitão, ator de segunda classe ali, e ele passou a se posicionar como uma autoridade de culinária, né, gente? Exatamente. Mas o que ele precisou para isso? Criar muito conteúdo, tempo de tela. Sim. E aí a parte, como era de culinária, ele não precisou de tanta prova social, assim, vai. Porque a prova social, no caso dele, é estar numa GNT da vida, num Multishow, numa Globo e tudo. Mas era uma coisa que, tipo assim, até então ninguém sabia que ele fazia, né? E ele começou a mostrar para essa grande audiência que ele tinha, essa habilidade, e ele começou a se tornar uma autoridade mesmo. O pessoal precisa lembrar disso, tempo de tela. Quando você quer se tornar autoridade ou referência em alguma coisa, você precisa de tempo de tela. Aparecer muitas vezes para as pessoas fazendo aquilo. Cara, é possível você vender sem audiência? Se eu não tenho audiência nenhuma, eu consigo vender? Assim, mesmo sem construir até audiência? É possível. Você vai trabalhar... Quando a gente está falando de vender sem audiência, a gente está falando a respeito de tráfego pago, mais especificadamente de tráfego direto. Então você ter um bom funil de vendas, onde você vai levar as pessoas para entrarem num funil, ou você vai mandar as pessoas direto para a página de vendas, ou para uma página de captura, e a gente está falando de tráfego pago, ponto. Dá, e é super possível, e tem gente tendo muito resultado. Ainda sobre audiência, você considera que é melhor você ter uma audiência grande e não tão qualificada, ou uma audiência um pouco menor, mas mais qualificada? E aí eu ainda acrescento nessa pergunta, tipo, o lance de até nichos específicos. Então, por exemplo, um pensamento super superficial nesse momento, mas só para complexificar um pouco mais a pergunta. Por exemplo, a gente acha que nicho de ganhar dinheiro. Nicho de ganhar dinheiro, qualquer pessoa quer ganhar dinheiro. Então, teoricamente, quanto mais pessoas eu tenho, melhor. Ou não necessariamente. Nesse caso, o lance de ser menos pessoas qualificadas é melhor. Então, assim, esse lance de... o que é melhor primeiro, né? Ter uma audiência muito grande não tão qualificada ou uma audiência menor e mais qualificada, e se isso é válido para qualquer nicho? É válido para qualquer nicho, mas a gente tem que só colocar uns parâmetros, né? Pô, uma audiência de 1 milhão de seguidores, digamos assim, não tão qualificada, e uma audiência de 10 mil pessoas qualificadas. Eu coloquei, uma diferença muito grande. Pô, prefiro de 1 milhão um pouco qualificado, porque a diferença está muito grande. Agora, se você falar uma audiência de 1 milhão de pessoas não qualificadas e uma audiência de 200 mil pessoas qualificadas, com certeza a de 200 mil pessoas qualificadas. Eu só estou deixando a diferença um pouco mais justa, né? Sim. Então, com certeza, a galera mais qualificada, sem sombra de dúvida. E aí, se você tem uma audiência grande e não necessariamente muito qualificada, existe alguma forma de você qualificar ela? E aí eu coloco aqui dentro disso, assim, todas as possibilidades necessariamente de audiência que você pode ter. Você pode ter audiência no Instagram, você pode ter uma audiência numa lista de e-mail, que é o mais considerado uma audiência. Existe uma forma de você qualificar essa audiência se ela não está qualificada? Sim, primeiro que você pode fazer uma migração ali nas plataformas, e você tem uma audiência muito grande que, vamos falar que você é um influenciador, fala de lifestyle e tudo mais, mas só que você também manja muito de trade esportivo e você quer falar com as pessoas só a respeito de trade. Duas coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode criar um canal separado, por exemplo, no Telegram ou por e-mail, que seja um outro núcleo onde você pode falar somente a respeito daquilo sem perder esse seu outro público grande que te traz outros tipos de rendas, como contratos e tudo mais. Então, nesse exemplo. Outra coisa que você pode fazer é criar um segundo Instagram falando a respeito somente desse tema. Quem fez isso com muita maestria foi aquele Doom, um influenciador aí, que ele é de comédia, e ele começou a falar de trade também, não sei se com algumas pessoas por trás, ou ele manja de trade, não tenho certeza, mas ele criou um segundo Insta para falar de renda extra, ali, principalmente focado em trade esportivo, se eu não me engano. E, velho, o segundo Insta dele tá bombado, ele migrou a galera
Então aqui ele pegou uma galera da comédia, mas aquilo que você falou, pô, ganhar dinheiro todo mundo quer, então é um nicho muito grande, e ele levou essa galera, boa parte dessa galera pra lá. Sim. E nesse outro Insta ele basicamente só fala disso, não fica... Ele tem um jeito engraçado dele de falar das coisas, mas nesse ele só fala disso. Essa é uma das formas. Outra coisa que você pode fazer para qualificar a sua audiência é não fazer nada em questão de plataformas. Simplesmente passe a falar somente daquele novo tema que você quer falar. E aí você vai ver a sua audiência se qualificando por exaustão. Quem não aguentar ver você falando a respeito daquilo vai vazar. Aconteceu isso com o Paulo Cuenca. Ele falava a respeito de viagens, culinária e tudo mais. A partir do momento que ele começou a falar de marketing digital, a primeira coisa que aconteceu foi que ele foi perdendo seguidores, em toneladas ali de seguidores por semana. E depois, aí ele chegou no... Não vou falar fundo do poço, porque foi muito bom pra ele, porque saiu todo mundo que não queria ver. Depois que ele chegou num reteto... Abismo ali, né? É que eu não quero falar fundo do poço, porque foi bom pra ele, né? Porque pesado, não é isso, né? É tipo isso. Mas na hora que ele chegou num fundo onde as pessoas não estavam mais parando de seguir ele, o número dele não descia mais, já tinha saído todo mundo que não queria ver ele falando a respeito de marketing. Sim. E aí a audiência dele voltou a crescer, mas agora crescendo com pessoas que queriam saber a respeito desse tema. Então, primeiro ele qualificou a audiência por exaustão, e agora ele está crescendo a audiência dele de forma qualificada. Pra gente concluir, assim, né, o lance dessa diferença, assim, entre audiência e autoridade. E a gente colocou bem claro essas duas questões, porque de fato é o que chega pra gente e as pessoas elas confundem muito isso. Então, definitivamente, não é a mesma coisa, não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra. O lance de você ter uma audiência grande e ser autoridade. Existe essa diferença mesmo ou... Enfim, é uma coisa que liga uma na outra e tudo mais, só pra concluir o assunto. Em questão de percepção, de certa forma, elas andam juntas. Porque uma pessoa que tem uma audiência muito grande, ela passa uma sensação de que ela é autoridade. Então, é nisso e, pô, se você vai colocar uma campanha, vai fazer um lançamento, por exemplo, e você já tem muita audiência, em relação a resultados é mais fácil. Porque você vai conseguir levar um público de forma orgânica para aquele lançamento, por exemplo. Uma pessoa que está no zero audiência, por mais que ela seja muita autoridade, você vai ter que gastar mais dinheiro para criar esse mesmo público, para levar a galera para o lançamento. Então essa é meio que a diferença. Mas a gente tem sempre que lembrar, uma pessoa com muita audiência e pouca autoridade, ela vai ganhar no volume de pessoas que ela vai levar para lá, mas sempre vai perder na conversão. Sempre vai perder na conversão. Uma pessoa com pouca audiência e muita autoridade vai gastar mais dinheiro para levar a galera para lá, mas sempre vai ganhar na conversão daquela pessoa. O resultado final, vai depender também do tamanho da pessoa que a gente está falando que tem audiência grande, o quão grande é, e a pessoa que a gente está falando que tem audiência pequena, o quão pequena é, o quanto ela tem de budget. Resultado final vai depender de campanha para campanha. Mas uma vai perder na conversão e outra vai ganhar na conversão. Perfeito, isso aí. Vamos para as perguntinhas do Insta agora, que mandaram para nós. Primeira pergunta, extremamente clássica, e eu gostaria que você desenrolasse ela de uma maneira bem legal. Marketing digital é para todo mundo? Não. Bom, gostei. Tô brincando, Desenrole sobre. E não é, cara. Abrir uma loja de roupa é pra todo mundo? E não é. Se você não tiver a condição de fazer o básico, que é, estudar, executar, aplicar as estratégias, otimizar as estratégias, se você não fizer o básico, não é pra você, velho. Agora, se você está disposto a fazer o básico, o marketing digital é muito democrático, não tem nenhuma barreira. Você não precisa ser bom de números, você não precisa ser necessariamente criativo. É claro que uma pessoa que é boa com números, ela vai ter mais facilidade. Ela vai ter mais facilidade na hora de mexer com tráfego, por exemplo, porque vai estar lidando com as métricas e tudo mais. Mas uma pessoa que não é boa com números, ela não está descartada do jogo. Uma pessoa que é mais criativa, ela vai ter mais facilidade para escrever copies, porque ela vai ter mais facilidade para ter ideias. Mas uma pessoa que não é criativa, ela também vai conseguir escrever copies tão boas quanto a pessoa criativa. Sim. Talvez ela demore um pouquinho mais, fique um pouco. É só isso. Então, se você estiver disposto a fazer o básico, o marketing digital é para todo mundo. Se você não está disposto a fazer o básico, esquece. É uma pergunta legal, porque eu já pensei muito sobre isso já. De às vezes ver familiares e amigos, né, querendo entrar no marketing digital e tudo mais, e aí você acaba se perguntando bastante, será que é pra qualquer pessoa o marketing digital? E é muito relativo, velho, porque, qualquer pessoa consegue ter resultado? Beleza, qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa que aplicar as coisas e fazer tudo certinho consegue. Mas o grande lance será que essas pessoas elas vão ter a disposição, às vezes até a capacidade mesmo, né, que beleza, a gente entende que com esforço você consegue superar qualquer barreira de dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Mas existe uma predisposição que às vezes a pessoa ela não está disposta a quebrar, né? E ela não vai ter resultado por causa disso. Cara,
Eu penso muito assim, às vezes em alguns familiares meus, que são mais velhos, não idosos, mas só que mais velhos. E eu falo, putz, essa pessoa aí, ela conseguiria aprender tudo? Conseguiria. Mas ela já não tá mais naquela fase da vida que ela tá com disposição para aprender novas coisas. Sim. E ela já tem alguns tipos de preconceitos na cabeça dela, como assim, por exemplo, pô, tecnologia eu não vou conseguir mexer e tudo mais. Então, é mais isso. Mas se a pessoa sentar a bunda e começar a estudar, ela vai conseguir aprender da mesma forma que uma pessoa com 60 anos. Se aconteceu um chabu, precisou ir para o mercado de trabalho de novo, aprender uma nova coisa, a pessoa vai aprender. Sim. Porque ela vai estar lá todos os dias e tudo mais. Então a pessoa tem a capacidade ainda de aprender uma coisa nova, mas o marketing digital e tudo que a gente está falando que está mais relacionado à tecnologia, você estudar as coisas na sua casa, ter o seu próprio horário e tudo mais, quando a pessoa não está naquele nível de necessidade e naquele nível de sede por aprendizado, a pessoa acaba não conseguindo engajar com o processo. Eu concordo com isso também. Segunda pergunta. Indo para o segundo lançamento agora, alguma dica de preparo com base no que já aconteceu no primeiro, sem necessariamente ter remédios? Cara, você precisa fazer o que a gente chama de debriefing, né? E olhar para o seu último lançamento, para a sua última campanha e ver tudo o que funcionou e o que não funcionou. E primeiro você vai fazer uma análise mais técnica mesmo, né? Então, baseada nos números. E depois você também tem que fazer uma análise de feeling, porque algumas coisas funcionaram, um exemplo aqui, né? Às vezes alguma coisa funcionou, você vê que trouxe muito resultado, mas, cara, deu um trabalho surreal para fazer aquilo. Que, cara, você gastou uma energia e tudo mais, não foi bom para você no final das contas. Então, se você olha só para os números, às vezes você continua fazendo coisas que te fez ficar 3 noites sem dormir e acabou com a sua saúde ali naquela semana e tudo mais. Então você tem que fazer uma análise ali. E até de momentos, né? Por exemplo, a gente sabe que Black Friday, teoricamente, não é um bom momento para você ter um dos melhores dos lançamentos da vida. Quando você na fase de captura de leads, pô, tudo lead caro pra caramba. A gente fez um lançamento recentemente, que boa parte da nossa captura de leads foi nesse período de Black Friday. Então os leads foram muito caros. E não dá para você usar como base, né, para outros. Por isso que não dá para olhar para os números de forma fria, tem que ter um feeling também. E além disso, além daquilo que você fez e deu certo, aquilo que você não fez e não deu certo, você tem que analisar por que aquilo não deu certo, entender se de fato aquela linha que você seguiu não era boa ou você cometeu erros operacionais ou táticos ali para aplicar aquilo. E outra coisa também que é coisas que eu podia ter feito e não fiz. Então não é que deu certo ou não deu errado. O que eu podia ter feito e não fiz que eu posso aplicar no próximo lançamento? Então, na verdade, você vai fazer esse reajuste aí. E a gente sempre faz. Então, todo final de lançamento, inclusive amanhã a gente tem uma reunião dessa. A gente vai analisar o que foi feito no lançamento anterior, ver o que deu certo, o que não deu certo e melhorar para o próximo. É isso. Escalar resultado de um lançamento para o outro é unicamente aumentar a verba de investimento ou não? De jeito nenhum. Na verdade, essa é a forma mais fácil de você quebrar o seu negócio. Se você achar que esse é o único jeito. Essa é uma das coisas que você faz. As pessoas que ficam com essa mentalidade de só aumentar o investimento para ter mais resultados, elas acabam com aquele efeito X do lançamento. O que é esse efeito X? A pessoa começa investindo 10 mil reais e faturou 100 mil. Ela falou, caraca, estourei o norte. No próximo lançamento, ela vai lá, investe 20 mil reais. O que ela tem na cabeça dela? Eu estou investindo o dobro. Eu vou fazer o dobro de resultado. Aí ela investe 20 mil reais e faz os mesmos 100 mil. Ela já acha estranho. Mas beleza, mas ainda está muito lucrativo. Quem vê de fora bate palma, fala, caramba, você é top. Aí ela vai para o próximo lançamento e fala, vou colocar, então agora 40. Porque, agora eu vou chutar o balde. Coloquei, vou dobrar o dobro do dobro. Então, vou meter o dobro do dobro, porque agora não vai ter jeito. Aquele eu fiz igual, agora é o dobro do dobro, bicho, eu vou estourar, vou fazer mais. Daí ela coloca lá e faz 200, faz 100. Minto, na verdade faz 110. Então ela fez mais do que o outro, mas fez o dobro do dobro? Não. Nem perto do dobro do dobro. Quem vê de fora ainda aplaude, ela ainda fala, pô, ainda tô safe, e ela vai pro próximo. Ela fala, agora eu vou colocar 50 e dane-se. Ela coloca 50 e sabe o que acontece? Aí ela faz 80. No desespero, num próximo lançamento, ela coloca 80 e sabe o que acontece? Ela faz 80. Aí chega um momento que ela coloca 100, sabe o que acontece? Ela faz 80. E aí aconteceu o X. Ela estava aqui, foi fazendo isso, de repente ela fez isso aqui. E eu peguei muito caso de lançamento assim. Porque a pessoa ela só estava de olho em investir mais. Ela achou que... Ela entendeu que as campanhas dela, que o lançamento dela, que o marketing digital é uma coisa completamente linear. Então, se eu fiz isso aqui em janeiro,
Quando eu for fazer isso aqui em março, Uma regra de 3 básica, né? vai acontecer exatamente a mesma coisa. E ela esquece de qualquer tipo de sazonalidade, esquece de tudo, de vários aspectos. Por isso que não é só aumentar o investimento. Você tem que ver o que deu certo, o que deu errado e otimizar aquilo que deu certo. Porque se você só aumentar o investimento... Primeiro que assim, ó, isso é o pensamento mais besta do mundo. Porque você colocou 10 mil leads no seu lançamento. E agora no outro... e você não lembra quanto você pagou por lead. Vamos falar que você pagou R$1 em cada lead aqui. Então você investiu 10 mil e colocou 10 mil pessoas. Aí você vira pro seu gestor de tráfego e fala assim, ó, eu vou investir R$20 mil no próximo lançamento. Aí seu gestor investe 20 mil, mas você não ficou sabendo que agora ele está pagando R$3 o lead. Ou seja, qual a chance de você ter um resultado maior? Claro que ainda tem uma chance se o lead for mais qualificado, mas não é tão linear assim. Então, o foco tem que ser em ter pessoas qualificadas passando por dentro do seu funil, da sua estratégia. E você aumentar ou diminuir o seu investimento baseado nisso. Vou te fazer 3 perguntas / afirmações ou não. Você vai responder com sim ou não e vai justificar. Vai falar um porquê. Igual uma perguntinha de escola chata. Então, primeira frase. É mais fácil aprender Facebook Ads do que Google Ads? Sim ou não e por quê? Não. Surpresa, achei que você ia falar sim. Eu acho que Google Ads é mais fácil de aprender, mas o Facebook Ads, quando você aprende, ele te dá mais base para mexer em todas as outras plataformas. Então, o Facebook Ads é uma plataforma mais completa para um gestor de tráfego começar. Então, mais por causa disso. Quando você aprende Google Ads, você não tem a base para trabalhar com Facebook Ads, por exemplo. O contrário, sim. Porque o Facebook Ads já é uma plataforma um pouco mais completa. Mas em nível de dificuldade, cara, pau a pau. Não é difícil. Sim. Segunda, melhor acumular uma grande quantia de verba para começar no tráfego pago do que começar agora com pouco dinheiro. Sim, não e por quê? Depende da grande quantia, né? O que a gente recomenda é que você separe um valor de R$300 a R$500 como dinheiro de guerra, que é aquele valor que você está disposto a perder. Nicolas, eu vou perder esse dinheiro? Por que você está falando isso? Perder dinheiro? Cara, não é que você vai perder, você só tem que estar disposto a perder esse dinheiro. Não pode ser o dinheiro que você vai pagar seu aluguel, que você vai pagar fralda das suas crianças. É um dinheiro que você vai estar emocionalmente desprendido dele. Então, R$300 a R$500. Isso é muito dinheiro? Para algumas pessoas, a pessoa vai falar, caramba, é dinheiro pra caramba. Para outras pessoas é dinheiro de pinga, principalmente quando se trata de um negócio, né? Então, primeiro você tem que ver o tamanho do seu bolso aí, onde que o calo aperta. Levando isso em consideração, eu não acho que você precisa de um grande dinheiro para começar no tráfego pago. Você tendo ali R$300 a R$500 separados para você trabalhar, tá tudo certo. Você vai investir R$10, R$20, R$30 por dia e vamos que vamos. Então, a única diferença de uma pessoa que tem um capital maior para esse dinheiro de guerra do que uma pessoa que tem um capital menor é que essa pessoa que tem um capital maior, primeiro, ela vai errar mais rápido. E quanto mais rápido você erra, mais rápido você acerta também. Então, se você tem mais dinheiro para fazer teste. Então, cara, você testa mais fácil as suas possibilidades, aumenta as suas chances de encontrar suas campanhas lucrativas mais rapidamente. A pessoa que está investindo R$200 por dia vai comprar mais dados das plataformas para testar mais. Uma pessoa que está investindo R$20 por dia vai comprar menos dados. Se isso for uma corrida assim, né? A pessoa que está investindo mais vai encontrar mais rápido. Perfeito. Agora a última. Sim ou não e por quê? E-book como isca é melhor, pois atrai um público leitor que automaticamente é mais intelectual e qualificado. Verdade, 100% verdade. Tem uma máxima aí no digital que a gente diz que leitores são melhores compradores. Por isso que a gente usa muito e-book como isca digital ou cartas de vendas em texto, também são muito boas, porque a pessoa, num universo tão digital e vídeos e... cara, as pessoas com essa... Coisas de consumo rápido, isso né? Aí. Tem uma palavra pra isso, mas... Mundo bunny, uma parada assim? Não, tem uma outra palavra que é... Eu acho massa esse termo. Que as pessoas elas estão sendo impactadas hoje de forma muito rápida. Então essa sensação de consumir conteúdo e essa velocidade no consumo de conteúdo, ela está muito forte. E a pessoa ela acaba não se engajando muito firmemente com os processos que ela está passando no dia a dia dela. Porque ela tá muito rápida ali, ela vê um vídeo, daí já vai pra recomendação de outro vídeo, ela tá no TikTok, daí ela vê um e papapá, e tá no Reels, e tá nos Stories, é tudo muito rápido. Quando a pessoa ela se conecta pra ler uma carta de vendas, ou ler um e-book seu, a pessoa ela tá te dedicando um tempo de muita
de muito valor. E essa pessoa automaticamente ela se coloca numa situação de que ela está mais propícia a continuar na sua jornada de compra. Porque ela se entregou mais para o seu processo. Sim. Você acha que isso é válido para qualquer nicho ou não? Existem nichos que é mais específico, tipo... Existem nichos que vai ser melhor um vídeo do que um e-book, por exemplo. Não, vai ter nicho que é melhor vídeo mesmo. Principalmente nos vídeos que você nos nichos que você precisa mostrar coisas na prática para a pessoa. Tô ensinando a pessoa a fazer crochê. Cara, você não vai conseguir ensinar a pessoa a fazer crochê com um e-book onde tem lá um monte de texto. É muito melhor um vídeo. Mas muito melhor. Ah, mas Nicolas, você falou que leitores são melhores compradores, mas cara, você quer ferrar a pessoa que está consumindo seu conteúdo, você precisa dar uma experiência bacana para ela, né? Então tem nichos que o vídeo ali vai ser melhor mesmo. Perfeito. Ah, e tem um outro ponto, tá? Quando a gente está falando a respeito de criar autoridade, conexão com o público, você também tem que colocar na balança. Às vezes, naquele momento, você está precisando de tempo de tela. Então, às vezes, é melhor você substituir essa pegada do leitores são melhores compradores, essa pessoa vai converter mais, para você gravar uma aula e colocar tempo de tela e se conectar com as pessoas. Então, é bom ter o equilíbrio. Os dois funcionam muito bem. Você vê até que ponto é bom esse negócio do leitores são melhores compradores, né? Eu já passei por processos de venda que foram 100% em textos que, cara, nem vi o rosto da pessoa. Então, eu poderia ter comprado alguma coisa dela, poderia não ter comprado, nem sei quem é que tava falando comigo. Então tem que ter um equilíbrio. Claro que eu tava entregue ali para aquilo, mas só que, beleza, não comprei o produto da pessoa ali naquele momento. Nem sei quem é. Então se eu tivesse assistido um vídeo, se tivesse um reforço mais visual ali da pessoa, talvez eu saberia de fato quem é a pessoa, teria gravado mais na minha cabeça e tudo mais. Então tem de haver um equilíbrio. Ah, Nicolas, mas só que eu não apareço, nem a pau, eu só trabalho nos bastidores. Beleza, então vai sem mostrar rosto mesmo que vai funcionar também. Mas como a gente está falando de o tema que é sobre autoridade também, né? Perfeito. E é isso, cara. A gente encerra por aqui. Você tem alguma consideração a mais para fazer? Alguma CTA pra galera? Tenho sim. Estamos com vagas para alguns grupos de mentoria, para algumas mentorias abertas. Eu vou deixar um link aqui na descrição do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. Também vou deixar lá no meu Insta um link para você conhecer os nossos programas de mentoria e ver o que se encaixa melhor para você acelerar os seus resultados e terminar 2021 já com o pé direito e começar 2022 já conseguindo seus resultados aí de forma mais rápida, de forma mais acelerada e mais consistente, de forma bem profissional. Perfeito. Então a gente finaliza aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de avaliar, seja no YouTube ou em outras plataformas de streaming que vocês estiverem ouvindo. Comentar também é sempre muito importante. E é isso, galera. A gente se vê na próxima. E até mais. Tchau, tchau. Tamo junto.